Graças a Deus, muito boa noite, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É um prazer imenso para mim estar com vocês mais uma noite. Pastora Leda está com a gente no Instagram. Que Deus abençoe, pastor. É um prazer ter a senhora aqui com a gente. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Estamos ao vivo pelo Facebook, estamos ao vivo pelo Instagram, estamos ao vivo pelo YouTube. Amém? Para a honra e glória do Senhor Jesus, vamos nessa noite compartilhar a palavra do nosso Senhor. Amém? Antes eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam no nosso canal no YouTube. É só colocar lá no YouTube Igreja Metodista Internacional Aliança Ágape, vai aparecer o canal da nossa igreja, se inscreva. Nós já temos 200 inscritos para a honra e glória do nosso Senhor. Daqui a pouco a gente consegue chegar aos 1000 inscritos, libera a transmissão ao vivo pelo celular e com certeza vai ser uma bênção. Nós vamos alcançar muito mais pessoas em nome de Jesus. Amém? Já temos duas pessoas ao vivo conosco no YouTube, no Facebook também 2 pessoas, irmã Leila. Seja bem-vinda, Deus abençoe. Temos também a irmã Celina. Seja bem-vinda, Deus abençoe. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos juntos entrar na presença de Deus nessa noite. Amém? Você aí na sua casa, feche seus olhos. Rafael está com a gente no Instagram, irmã Edivânia no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Deus santo, Deus amado, nessa noite, Senhor, nos colocamos na Tua presença e fazemos, ó Pai, de todo o nosso coração. Meu Deus, queremos que nessa noite, Pai, o Senhor venha perdoar os nossos pecados. O Senhor venha perdoar cada uma das nossas falhas, Senhor, das nossas transgressões. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos lavar, nos limpar. Que o Senhor venha apagar, ó Deus, o peso do pecado e a culpa do pecado. Satanás tenta cada dia, Senhor, nos impor uma culpa. Satanás tenta cada dia nos acusar com uma culpa, meu Deus, por pecados que às vezes o Senhor já até perdoou. Então nessa noite eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, arranca essa culpa do coração do teu povo. Que o teu povo tenha paz, Senhor. Que o teu povo tenha paz, meu Deus, para te servir. Nessa noite, meu Pai, eu tenho certeza que muitas pessoas vão entender o seu chamado. Nessa noite eu tenho certeza, meu Deus, que muitas pessoas vão dizer sim para o seu chamado e vão adiante com o Senhor. Pai, toma em tuas mãos, Senhor, essa transmissão dessa noite. Toma em tuas mãos a palavra, toma em tuas mãos a mensagem, porque estamos aqui, ó Deus, para trazer a tua palavra ao coração do teu povo. Então abençoa, Senhor, usa a nossa vida e fala com o teu povo em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. A mãe Edivânia está com a gente no Facebook agora. Que Deus abençoe. Francivaldo também está com a gente ao vivo pelo Facebook. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, como a gente tinha combinado, essas lives do meio da semana, a gente não vai mais colocar período de louvor, até porque o som estava ficando meio ruim, não estava ficando bacana. Então, para a gente fazer uma coisa que não fica bom, é melhor a gente deixar o louvor só para o culto de domingo e vamos tentando ajustar. E essas lives do meio da semana vão ser lives mais curtas para a gente tratar da palavra do Senhor, trazer sempre uma mensagem para edificar o seu coração. Amém? Então, abra comigo desde já
a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 6. Abre aí a sua Bíblia, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versos do 1 ao 8. A versão que eu estou usando é a versão Almeida, corrigida, tá? Diz assim a palavra de Deus: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra é uma palavra muito bonita, muito forte, e nos traz lições muito importantes acerca do nosso chamado. Deus, ele não procura pessoas perfeitas. Deus, ele procura pessoas disponíveis. Você já está cansado de saber que o Senhor escolheu e separou e quer preparar você para uma grande obra? É uma verdade. Você ouve isso a todo tempo. Você ouve isso na igreja, você ouve isso dos seus amigos que são homens e mulheres de Deus, que o Senhor separou você para uma grande obra. E se Ele separou você, é porque Ele escolheu você. Porque você é especial para Ele, por algum motivo. Isso não significa que você esteja pronto, ou que você seja perfeito, ou que sequer que você seja qualificado para essa tarefa a qual Ele te escolheu. Ele está procurando pessoas dispostas a servi-lo. Pessoas que estejam dispostas a entregar sua vida a Ele, para que Ele possa usar da forma que Ele achar melhor. Pessoas que estejam dispostas a renunciar à sua vida e se lançar aos pés do Senhor, atendendo ao chamado de Deus. Vocês já perceberam que todo ano, quando o ano se inicia, a gente faz aquelas resoluções de fim de ano, dizendo que no ano que vem eu vou ser uma pessoa melhor, no ano que vem eu vou fazer isso, no ano que vem eu vou fazer aquilo, vou emagrecer, vou caminhar, vou para a academia, vou uma série de coisas. E o Senhor falava comigo nessa tarde que muitas pessoas disseram: nesse ano que se inicia, eu vou me lançar na obra de Deus, eu vou fazer mais. Hoje é dia 26 de maio, estamos quase na metade do ano, e o Senhor dizia para mim: eles não têm feito isso. Por mais que tenham dito no fim do ano que esse ano seria diferente, que esse ano seria um ano em que fariam a minha vontade,
isso não está acontecendo. Então, meus irmãos, esse é uma oportunidade que Deus está nos dando para que nós possamos refletir sobre a nossa vida e possamos compreender que Ele tem um chamado para nós. Lá em Marcos, a Bíblia diz que o Senhor Jesus chamou alguns homens e os enviou para executar alguma tarefa. Isso quer dizer que o Senhor, Ele antes de nos enviar ao ministério, Ele nos chama. E o chamado é um chamado de relacionamento. O Senhor quer se relacionar conosco. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele não se importa se você é uma pessoa imperfeita, se você é uma pessoa de impuros lábios, como o profeta Isaías era. Ele quer que você se relacione com Ele para que Ele possa transformar você. É isso que o nosso Deus quer. Transformar a sua vida. Moldar você, ajustar você para que você esteja apto a exercer o chamado que Ele tem na sua vida. Vamos entender algumas coisas acerca do texto que a gente leu. Primeiro, Deus usa circunstâncias para chamar a nossa atenção. Quando a gente lê esses versículos, do 1 ao 8, do capítulo de número 6, do profeta Isaías, é tão fácil ficar impressionado com a visão que nós negligenciamos ou deixamos de prestar atenção na circunstância que estava por trás disso. O tempo que Isaías vivia era um tempo de perda, era um tempo de experiências de tristeza para ele, era um tempo de dor. Isaías havia acabado de perder o seu amigo, que era o rei Uzias. A morte de Uzias deixou Isaías chocado, desesperado. Todo o mundo do profeta Isaías estava uma confusão. O seu rei estava morto. A sua nação em perigo. E ele não podia fazer nada para mudar aquela situação. Deus ele usa circunstâncias terrenas para falar conosco, para nos ensinar algumas coisas. E diante de toda essa circunstância, diante de toda essa crise, diante de todo esse problema, Isaías volta os seus olhos para cima e então ele vê o Senhor. A Bíblia diz que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e sobre ele os serafins, que cobriu seu rosto com duas asas, os pés com duas e com duas voavam, como diz o texto que a gente leu. Agora, pense e reflita comigo sobre uma coisa. O que o Senhor estava fazendo no trono? A Bíblia diz que ele estava sentado. Calmamente sentado em seu trono. Sabe o que isso nos diz? Isso diz que o Senhor estava no controle. A vida de Isaías estava em turbilhão, o país estava em turbilhão, o rei havia morrido, o país estava em perigo, mas Deus estava no controle. Tanto que ele se encontrava sentado no seu trono. Ele não estava esfregando as suas mãos e perguntando: e agora? O que eu vou fazer? Uzias se foi, como eu vou resolver o problema de Israel? Ele não estava procurando quem é que ia ser rei, quem é que ia governar no lugar. Ele não estava perturbado com aquela situação. Ele é Deus, ele estava no controle. Então ele estava sentado no trono, calmamente. Deus ele chama a nossa atenção para que nós estejamos cientes da sua presença. Porque quando há a presença de Deus, não precisamos ficar alvoroçados, não precisamos ficar ansiosos, não precisamos perder a calma e a tranquilidade, porque Ele está no controle. O que Deus está permitindo que aconteça em nossas vidas é para chamar a nossa atenção. Ele quer nos ensinar que Ele tem algo grande conosco. Ele quer que a gente perceba que Ele tem um chamado para nós. Ele quer que a gente perceba
que Ele tem algo grande na nossa vida. É isso que Ele quer que a gente entenda. Que Ele tem algo grande na nossa vida, mas que isso só vai acontecer quando, ao invés de ficarmos alvoroçados, a gente entenda que Ele está no controle. Que Ele tem um chamado para nós. Ou a gente entende isso e vive o chamado de Deus, ou a gente fica frustrado. Segundo ponto, Deus revela o seu caráter para nos fazer ver a nossa necessidade. Isaías viu Deus e pensou: quem sou eu para estar aqui vendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos? Quantas vezes isso não acontece conosco, meus irmãos? A gente vive uma experiência, uma situação em que Deus ele se revela para nós, para que nós possamos entender que dependemos dele, que precisamos dele e que ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Qualquer que seja a nossa desculpa, Deus é maior do que qualquer uma dessas razões. Deus é especialista em tomar vasos feridos, sujos, quebrados, culpados, miseráveis e torná-los inteiros, perdoados, úteis novamente. Não se esqueça que Ele é o olheiro. Isso é tremendo, é maravilhoso. Porque quando você pega um vaso que se quebrou, na nossa mão ele não serve para nada. Quando um vaso se quebra, na nossa concepção, no nosso conceito, ele só serve para ser jogado no lixo. Ele não presta mais. Como dizem aqui na Bahia, não está prestando não. Só que Deus, Ele é o olheiro. Sabe o que significa? Que foi Ele quem fez o vaso. Você já percebeu quando você tem uma geladeira, por exemplo, sei lá, da Electrolux, e a geladeira quebra? Quem são as melhores pessoas para mexer naquela geladeira? São as oficinas autorizadas pela Electrolux. É uma verdade. Não adianta você levar uma autorizada da Brastemp, eles podem até resolver, mas não é o ideal. Por quê? Porque quem criou aquela geladeira foi a Electrolux. Quem projetou aquela geladeira foi a Electrolux. Quem colocou cada peça no seu lugar foi a Electrolux. Então, meus irmãos e minhas irmãs, conosco não é diferente. Quem nos projetou, quem nos criou, quem nos chamou, quem nos remiu, foi o Senhor. Foi o nosso Senhor. Foi Deus. Então Ele é perito em pegar pessoas que estão em pedaços, pessoas que estão com a sua vida destruída, pessoas que acham que não tem mais saída, mais solução, e fazer delas homens e mulheres de Deus, vasos de honra nas mãos do Senhor. Se você está me ouvindo nesse momento e acha que você não tem valor, se você está me ouvindo nesse momento e acha que você é um vaso quebrado, que o seu ministério acabou, que a sua vida acabou, que o pecado te impede de fazer coisas na obra de Deus, saiba que nessa noite o Senhor tem um chamado para você. Ele quer te quebrar e te fazer de novo. Às vezes o processo de Deus de quebrar a nossa vida é dolorido. Não pense que vai ser indolor. Vai doer. Você vai ser moído. Mas quando Ele terminar a obra que Ele tem para fazer na sua vida, você vai ser um vaso de honra. Você vai estar pronto, vai estar completo para fazer a obra do Senhor e para exercer a sua vontade. Não pense e não deixe de nenhuma forma que Satanás acuse você pelos seus pecados. Que Satanás diga para você que você é um miserável, que você não pode, que você não é capaz, que você não é digno, que Deus não te ama.
que a igreja não é o seu lugar, porque a igreja é um lugar de pessoas santas e você é um pecador. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo isso? Isso é mentira de Satanás, porque o Senhor quer você. O Senhor quer você do jeito que você estiver. Não dê desculpas para Deus. Isaías disse: eu sou um homem de lábios impuros, eu moro no meio de um povo de impuros lábios. Só que isso não era desculpa. Quando ele deu essa desculpa, sabe o que Deus fez? Fez com que o serafim pegasse uma brasa viva do altar, colocasse na boca dele e dissesse: acabou tua desculpa, Isaías. Agora você está puro. E eu profetizo em nome de Jesus na tua vida, que uma brasa viva do altar de Deus está indo até o seu encontro agora, para limpar a sua vida. Seja na sua boca, seja nos seus olhos, seja nas suas mãos ou nos seus pés, seja no seu coração, seja onde for que houver uma impureza, seja onde for que houver algo que te afasta de Deus, ou que te impede de fazer a vontade do Senhor. A brasa viva do altar toca a sua vida agora e você é feito puro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, ele trabalha com homens imperfeitos, meus irmãos e minhas irmãs. Se a gente observar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, só existiu um homem perfeito, e foi o próprio Deus encarnado. Se a gente parar para observar, Adão, o primeiro dos homens, Adão foi um fracasso. Adão foi um fracasso. Deus colocou ele no jardim, plantou um jardim para ele cuidar, caminhava com ele na viração do dia, e ele fracassou porque caiu no pecado. Noé, um homem que andava com Deus. A Bíblia diz que Noé andava com Deus e Deus separou Noé no meio daquela geração. Na verdade, Deus viu. A Bíblia diz que o Senhor achou graça de Noé. Então Deus separou Noé. Noé era um grande homem de Deus. Mas quando plantou a vinha, passou a se embebedar, não era um bêbado. Abraão foi chamado por Deus para ser o pai de todas as nações. Mas era velho e não tinha filhos. Jacó era um mentiroso e se tornou o pai da nação de Israel. José era um sonhador. Moisés tinha problemas de gagueira. Sua autoestima era péssima. Gideão era um medroso. Sansão era mulherengo. Raabe, uma prostituta. Jeremias era jovem demais. Davi era um adúltero e assassino. Elias, depressivo, suicida. Jonas fugiu de Deus. Pedro negou a Cristo. Os discípulos dormiam na hora da oração. Marta estava preocupada com tudo, menos com Jesus ali. Marta queria arrumar a casa, organizar, manter a casa um brinco. E não se preocupava em sentar para ouvir Jesus. Maria Madalena era possuída por demônios. A mulher samaritana, divorciada inúmeras vezes, vivia com um homem que não era seu marido. Zaqueu era muito pequeno. Paulo era religioso, perseguidor da igreja. Timóteo era doente, tinha uma úlcera. Teoricamente não poderia se dedicar à obra de Deus, tinha que cuidar da sua saúde. Lázaro estava morto. Qual é a tua desculpa? Qual é a tua desculpa para não fazer a obra de Deus e não aceitar o chamado do Senhor? Todas essas pessoas que eu citei tinham seus problemas, suas impurezas, seus pecados, suas dificuldades. O Senhor não procura pessoas perfeitas, Ele procura pessoas disponíveis e que estejam dispostas e prontas a se aperfeiçoarem e serem aperfeiçoadas por Deus a cada dia durante a caminhada.
Terceiro ponto da nossa mensagem. Deus, ele nos dá esperança para que nós saibamos que somos úteis. Deus, ele poderia alcançar as pessoas de qualquer maneira. Ele nos chamou para falar do amor dele, ele nos chamou para pregar a sua palavra e o seu evangelho puro, simples, para todas as pessoas do mundo. Ele podia mandar os anjos fazerem isso, mas ele escolheu você e eu. Ele podia ele mesmo colocar a palavra de Deus no coração dos homens, mas ele escolheu você e eu para fazermos isso. Deus, ele nos toca, ele nos muda, ele nos dá esperança, ele transforma a nossa vida e depois ele nos envia para falar do seu amor. Meus irmãos, existe no mundo hoje bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo e do seu amor. Vocês sabiam disso? A gente vive no Brasil, que é um país onde o evangelho se propaga. Então a gente acha que essa é uma realidade mundial. Só que na verdade existem bilhões de pessoas no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. No Oriente, o Oriente é dominado pelo islamismo. Pessoas adoram falsos deuses. No Islã eles até ouviram falar de Jesus, mas eles não sabem que Jesus é o Salvador, o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque precisa alguém anunciar para essas pessoas. E o Senhor escolheu a você e a mim para cumprir essa função, essa missão celestial. Eu fico me perguntando, e se Deus tivesse escolhido algumas empresas para difundir o Evangelho? Talvez Jesus já tivesse voltado. Se você parar para refletir comigo, 97% das pessoas no mundo já ouviram falar na Coca-Cola. Isso tudo. 97% das pessoas do mundo já ouviram falar na Coca-Cola. Sabem que existe um refrigerante chamado Coca-Cola. 72% das pessoas do mundo já viram uma lata de Coca-Cola ou uma garrafa. Conhecem o rótulo da Coca-Cola. 51% das pessoas do mundo já beberam ou bebem Coca-Cola. E sabe quantos anos a Coca-Cola tem? 130 anos de existência. Eu me pergunto, meus irmãos, se Deus tivesse dado a tarefa da evangelização mundial para a Coca-Cola, provavelmente o mundo já estaria evangelizado. Mas ele escolheu usar pessoas comuns como você e eu. Pessoas que não têm recursos, que não têm dinheiro. Pessoas que não têm a influência da Coca-Cola. Pessoas que não viajam o mundo, muitas vezes. Pessoas que às vezes não têm nem estudo, não sabem nem falar direito. Mas pessoas que estão disponíveis, dispostas. Pessoas a quem ele pode usar da forma que ele achar melhor. Para finalizar, meus irmãos, quarto ponto dessa nossa mensagem de hoje. Deus, ele expande a nossa visão para nos fazer avaliar a nossa disponibilidade. Você percebeu que Deus perguntou para Isaías: quem há de vir? Quem há de ir, perdão? A quem eu devo enviar? Quem há de ir por nós? Ele diz: eu vou para tal lugar, vem comigo, Isaías. Não é isso que ele diz. Ele diz: quem há de ir? A quem eu devo enviar? Isaías, ele passa a olhar o mundo naquele momento a partir da ótica de Deus.
Isaías passa a perceber, a partir daquele momento, a necessidade de se realizar aquela obra, de se fazer aquilo que Deus precisava que fosse feito. Então ele entende o privilégio que era ser escolhido por Deus, deixa de dar desculpas, deixa de usar da sua situação, da sua dificuldade e simplesmente diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, a pergunta que eu quero te fazer hoje, para a gente finalizar essa mensagem, porque as mensagens das lives do meio de semana agora vão ser mensagens curtas. Eu pergunto para você hoje: como nós vamos responder ao chamado de Deus nessa noite? O Senhor está nos chamando para um compromisso. O Senhor está nos chamando para uma aliança. O Senhor está nos chamando para trabalhar por Ele, para Ele e com Ele. E eu te pergunto, como você vai responder esse chamado hoje? Você precisa dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Relacione-se com Deus. Deixe para trás a sua circunstância, seu problema, sua dificuldade e viva o novo de Deus. Se lance, se entregue aos pés do Senhor. Se entregue ao Senhor. Responda para Ele: eis-me aqui, envia-me a mim, porque Ele vai preparar você, Ele vai moldar você, vai fazer de você um vaso de honra nas mãos dele. E com toda certeza, você tem um grande ministério para ser exercido. O Senhor quer alcançar vidas através de você. No domingo nós falamos sobre ser um atalaia. E hoje nós estamos falando sobre aceitar o chamado de Deus. Aceitar o chamado de Deus para expandir o reino dele sobre a terra. A partir da quinta-feira nós vamos iniciar uma série de mensagens sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Como funciona? Tudo isso nós vamos conversar nas próximas lives. Mas, para que você possa compreender o reino de Deus, você precisa estar disposto. Você precisa, primeiro, ser um atalaia, estar na torre da vigilância, como nós falamos no domingo. E segundo, estar dispostos a se lançar aos pés do Senhor, a fazer a obra de Deus e aceitar o chamado de Deus para a tua vida. Vamos orar em nome de Jesus? Se você nessa noite aceita o chamado de Deus, feche seus olhos aí na sua casa. Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, nessa noite nós ouvimos a Tua palavra e aprendemos com ela. Te pedimos, Deus, que o Senhor molde os nossos corações assim como o oleiro faz com o barro. Que o Senhor possa fazer de nós vasos de honra para na Tua casa. Que o Senhor possa usar a nossa vida, Senhor. Quebra a nossa vida se for preciso. Nos faça de novo. Queremos ser vasos novos em Tuas mãos. Queremos, meu Deus, que o nosso odre seja novo, para que possamos receber o vinho novo que o Senhor tem todos os dias para nós. Ah, meu Deus. Sabemos que temos dado muitas desculpas ao longo da nossa vida. Mas nessa noite dizemos: eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos a nós. Nos envia, meu Deus, a pregar as pessoas que sofrem. Nos envia, Senhor, para aquelas pessoas que têm sofrido, que têm sido aprisionadas, escravas, cativas por Satanás, para que possamos falar do Teu amor. Usa-nos, pois estamos à Tua disposição. Estamos a Teu inteiro dispor. Em nome do Pai, do Filho
do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E até quinta-feira, em nome de Jesus, às 21 horas, para iniciarmos nossa série de mensagens sobre o reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.